Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre as cavalhadas e logo em seguida nós iremos assistir um vídeo que eu gravei da apresentação das cavalhadas na minha cidade, que é Montes Claros, Minas Gerais. Primeiro, eu gostaria de falar com você sobre o meu interesse em relação ao estudo das cavalhadas, né? O que é cavalhadas e qual o contexto que nós estamos aqui inseridos. Bom, eu faço pesquisas genealógicas, né? Pesquisas sobre a história da minha família, que está enraizada com a história da minha cidade, que é Montes Claros, Minas Gerais, que fica aqui no norte de Minas. E ao fazer essas pesquisas genealógicas, eu acabei descobrindo que o meu avô, de sétima geração, por parte de pai, ele é sobrinho do fundador da capela, que é a atual Igreja Matriz, ou seja, João Lopes da Silva, que veio de Portugal por volta de 1750, e junto com ele veio o seu tio, que é o José Lopes de Carvalho, que era alferes e que acabou juntando um dinheiro e comprando a fazenda chamada Montes Claros, e dentro dessa fazenda ele doou para a Igreja Católica terras em que foi construída uma capela, em 1768. E tendo esse espírito um pouco muito religioso, né, como português e também militar, ele instituiu essa capela e deixou uma praça, né, um espaço muito largo em frente a essa capela, onde ali se realizava as festividades religiosas e também as cavalhadas. As cavalhadas é um evento que é realizado anualmente em várias cidades do Brasil ainda é costume existir as cavalhadas, mas aqui em Montes Claros especificamente surgiu aí por volta desse período, de 1768 em diante. E sempre sendo encenadas e apresentadas nessa praça em frente a essa capela. E com o passar do tempo ocorreram evoluções, diferenciações de outras festas religiosas que foram sendo apresentadas. Aqui ainda é costume festas em agosto, ocorreu uma junção das festas que eram separadas ao longo do ano, no mês de agosto especificamente, as festas que são os catopês, a marujada e também os caboclinhos, que são representações de cada tipo de grupo étnico que existia na região, né? Os catopês representando os africanos, a marujada representando os portugueses europeus e também os caboclinhos representando os povos indígenas relacionados. Então existia todas essas festas que eram religiosas vinculadas à igreja e também as cavalhadas que apresentavam então toda uma encenação de luta entre cavaleiros, né, especialmente cristãos contra mouros. A festa das cavalhadas é muito antiga na cultura brasileira, tendo em vista que veio de Portugal ali por volta do século XVI, século XVII. Né? Com toda essa ancestralidade portuguesa, os brasileiros também representavam esse evento aqui no Brasil, justamente pelo fato de que havia toda uma ideia da reconquista. A ideia das cavalhadas é mostrar como os cristãos travaram batalha contra os mouros e venceram os mouros em batalhas, especialmente no período de Carlos Magno. A partir do período de Carlos Magno é que nós temos um pouco do início da chamada Reconquista, né? Porque a Península Ibérica havia sido tomada pelos mouros, por aqueles que têm a religião islâmica, e depois, aos poucos, ela foi sendo retomada pelos cristãos, a partir do norte para o sul. E nisso, os portugueses e espanhóis faziam essas festividades, lembrando esse momento aí da época do Carlos Magno. Especialmente, existe toda uma relação com a canção de Rolando, né, que trata justamente sobre essas batalhas que ocorreram na Península Ibérica no período de Carlos Magno. E como eu mencionei, eu havia verificado que eu era descendente justamente desse português João Lopes da Silva, que é sobrinho do José Lopes de Carvalho. Investigando a árvore genealógica, nós conseguimos chegar até Carlos Magno. Carlos Magno seria meu 36º avô, assim como de vários outros brasileiros. Todo aquele que é descendente dos europeus, descendente dos portugueses, italianos, etc., conseguem
através de uma pesquisa genealógica bastante apurada, chegar até Carlos Magno. Carlos Magno ele é considerado como o pai de todos aqueles que são descendentes de europeus que estão vivos atualmente. Então é bem interessante isso, né? Verificar na árvore genealógica que meu 30º avô era o Carlos Magno e que aqui na minha cidade é ensinada basicamente uma história que aconteceu na época dele. Por volta do ano de 780, 790 é que se dá esse período de batalha na Península Ibérica no período de Carlos Magno. E nisso, essas encenações mostram, então, um pouco dessa ideia, né, da batalha, da questão da honra, da questão da disputa, da questão, no final, da paz, da reconciliação, enfim. Eu, particularmente, gosto muito de estudar as cavalhadas. Aqui na minha cidade, Montes Claros, o Hermes de Paula, né, que foi considerado um grande escritor e pesquisador sobre a história e sobre a cultura de Montes Claros, ele escreveu um livro, que aqui eu tenho a versão que foi dividida em 3 volumes, Montes Claros, Sua História e Sua Gente, e nesse livro ele relata como se dava as cavalhadas na cidade, né, até 1938, que foi a última cavalhada a ser realizada. Depois a praça onde se realizava esses eventos foi modificada e impossibilitou a realização das cavalhadas com a mesma frequência. Depois houve um retorno, porque houve o chamado centenário, né, que foi um evento de comemoração dos 100 anos em que a cidade foi elevada à condição, né, de cidade, passou a se tornar Montes Claros, a cidade. Antes era a vila de Montes Claros. E nesse evento de 100 anos, o presidente Juscelino Kubitschek veio a Montes Claros e houve uma série de inaugurações e eventos, e houve também a encenação novamente das cavalhadas com a organização do Hermes de Paula, que fez a descrição em seus livros aqui. Então é bem interessante. Então passou-se mais de 60 anos desde a última encenação das cavalhadas, e agora, dia 3 de julho de 2023, as cavalhadas vão retornar como parte do calendário, como parte aí dessas realizações comemorativas da cidade. E aí, nesse dia 3 de julho, graças ao empenho da família do Nivaldo Maciel, né, que acabou fazendo esse empenho, tendo uma atuação para que as cavalhadas retornassem, agora, de 3 de julho, foi feita, então, essa atuação, né? Existem uma série de bibliografia que eu poderia indicar, como, por exemplo, aqui as Cavalhadas no Brasil, de Neomar de Souza Pereira, ou ainda Cavalhadas, uma tradição de raiz milenar, de Ana Zenaide Gomes Ourique Célia Silva Jaquemet, dentre outros livros, né, que eu gosto muito de ler sobre as cavalhadas, de entender esse período do Carlos Magno, tendo em vista esse meu interesse genealógico, né, em torno do Carlos Magno. Tem essa biografia aqui, do Jean Favier, que eu considero como sendo uma das melhores biografias que tratam sobre Carlos Magno. Enfim, é o nosso antepassado comum, são histórias que aconteceram e são relatadas de uma forma que não é condizente com a própria realidade histórica, mas que é uma teatralização e que faz parte da cultura especificamente de Montes Claros e de várias outras cidades espalhadas pelo Brasil. Então é isso, eu gravei, são cerca de quase 1 hora de encenação, né, que foi gravada aqui. Eu fiz apenas uma edição quanto ao áudio das músicas por causa de direitos autorais, mas você pode ver aqui a encenação quase que completa e gravada por mim. E é isso, espero que você possa aproveitar e se divertir com as cavalhadas de Montes Claros, que agora retornam após mais de 60 anos de ausência. É isso, faça bom proveito e assista esse vídeo e se divirta, né, com essa cavalhada que é muito interessante, muito bonita e vale a pena conferir aqui em Montes Claros. Assista! Hoje nós estamos aqui com a cavalhada Nivaldo Maciel. É uma retomada de uma cultura que há mais ou exatamente 66 anos não se apresentava em Montes Claros. A última vez que a cavalhada se apresentou foi em 1957, no centenário de Montes Claros.
Sejam bem-vindos todos vocês. Teremos um espetáculo muito bonito, embora tivéssemos pouco tempo para prepará-lo. Mas estamos aqui hoje, retomando essa parte valiosa de nossa cultura. Antes, eu quero ler para vocês aqui, rapidamente, um pouco da história de Montes Claros e da ascensão da cavalhada no calendário cultural de nossa cidade. A Fazenda dos Montes Claros tem seu marco inicial em 1707, na bacia do Rio Verde, fundada por Antônio Gonçalves Figueira como parte da Sesmaria de Figueira, medindo 1 légua de largura por 3 léguas de comprimento, segundo relatos de historiadores. Em 3 de julho de 1957, foi comemorado com intensa alegria e civilidade o primeiro centenário de Montes Claros, com vários dias de festejos, inaugurações e visitas ilustres, como a do presidente da República do Brasil, Juscelino Kubitschek, e do governador de Minas, Dias Forte, com grande repercussão na imprensa nacional. Como parte dos festejos do centenário, foi apresentada no campo do Ateneu, pela última vez, a cavalhada de Montes Claros em brilhante e empolgante espetáculo, noticiado na imprensa local e nacional. Os principais personagens eram Rei Cristão, interpretado por Dino Brandão, Princesa Alaide Neves de Oliveira, Rei Mouro, Nivaldo Maciel. A família de Dr. Hermes de Paula tem em seu acervo diversas fotos da cavalhada e outras do primeiro centenário. É importante nós entendermos o que disse Dr. Hermes de Paula. Ele relata que a cavalhada representa um episódio guerreiro entre mouros e cristãos, ocorrido na Península Ibérica, hoje Portugal e Espanha. O resgate da cavalhada de Montes Claros como espetáculo histórico da cultura da cidade conta com o empenho da família Maciel, com a participação e comprometimento de uma equipe e várias entidades de Montes Claros. Também houve apoio das cavalhadas de Amarantina, distrito de Ouro Preto, e de Brejo do Amparo de Januária. Contou também com o decisivo e importante apoio de várias entidades. Portanto, nós queremos agradecer a todos que estão aqui presentes para esse espetáculo que logo terá início. Mas antes, queremos agradecer o grupo de cavalhada de Nivaldo Maciel, que agradece também, sensibilizado ao patrocinador PicPay, a Sociedade Rural, Prefeitura de Montes Claros, Secretaria de Cultura. Agradece também o apoio da CIA Eventos, Unimontes, a cavalhada do Brejo do Amparo de Januária e de Amarantina de Ouro Preto, a equipe de confecção do Palácio das Fantasias. Portanto, gente, estamos prestes a assistir a um grande espetáculo, a um enorme resgate da nossa cultura. Eu quero agradecer aqui de antemão a banda do 10º Batalhão, que está aqui apoiando esse momento que certamente é histórico. Eu pediria ao maestro que nesse momento, quando Montes Claros completa 166 anos de emancipação, nós pedimos à banda para que toque o parabéns a Montes Claros.
Parabéns, Montes Claros! Viva a nossa cidade! Hoje fazendo 166 anos. Senhoras e senhores, um momentinho só. Senhoras, nós queremos explicar um pouco do que vocês vão assistir. Gerais, pedimos agora que soem as clarinetas para que o espetáculo tenha início. Clarinatas, perdão, clarinatas. Ninguém não clarina, deve ser a polícia lá, porque todo mundo vai lá dentro, parece. Senhoras e senhores, na arena, os cavaleiros dando entrada à arena, os cavaleiros cristãos e mouros, lado a lado, e a princesa cristã ao meio. Vamos saudar a cavalhada de Montes Claros, gente! Eis aí, depois de 66 anos. Vamos aplaudir a cavalhada de Montes Claros. Na frente, os reis Mouro e Cristão e a princesa no meio. Palmas para a banda do 10º, gente. Está brilhantando ainda mais o nosso espetáculo. Agora vamos pedir e vamos assistir a entrada da bandeira da cavalhada. A bandeira já na arena, vamos aplaudir. Aí está a bandeira da cavalhada. Muito bem.
recebemos a bandeira e agora vamos receber as bandeiras. Bandeira do Brasil, bandeira de Minas Gerais, bandeira de Montes Claros. Faltando uma. Bandeira do Brasil, bandeira de Montes Claros. Tem mais duas aqui. Viva nossas bandeiras! Agora, o momento de respeito. A banda vai executar o hino nacional brasileiro. Tira o chapéu da cabeça ou o hino. Que dá. Aí tirou. Viva o Brasil! Senhoras e senhores, agora nós teremos mais uma homenagem aos 166 anos de Montes Claros pela banda de música do batalhão. Eles vão executar para todos nós Montes Clareou, que realmente é um hino montesclarense. De trem para Montes Claros, outro hino. Amo-te muito, uma obra-prima do cancioneiro montesclarense. Portanto, nesse momento, nós vamos receber essa homenagem por Montes Claros com a banda do 10º Batalhão. A partir de agora, trata-se de um teatro feito em cavalos, sobre cavalos. Então são os cavaleiros, mouros, aqueles que estão do lado de lá, os de vermelho, eles são os cavaleiros mouros. Lá temos os cavaleiros mouros, temos mouros,
temos também o rei, o embaixador e também o capitão de cavalaria cristão. Então, do lado de cá, vestidos de azul, estão os cristãos, acompanhados pelo rei cristão, pela princesa e também pelo embaixador cristão e o capitão de cavalaria cristão. Então, foram esses os cavaleiros reunidos para uma batalha que nós vamos assistir daqui a pouquinho. Por que se dá essa batalha? Porque os mouros, aqueles vestidos de vermelho, o rei mouro, que é pagão, não acredita em Deus, ele quer casar com a princesa, filha do rei cristão. Então, ele vai se dirigir ao reino cristão daqui a pouco para pedir a mão da princesa em casamento. Mas o rei cristão diz para ele: você pode se casar com a minha filha desde que você se converta ao cristianismo. O rei mouro não aceita essa condição e os dois então partem para uma batalha. Ao final da batalha, alguém vence, e é isso que nós vamos assistir daqui a pouco, saber o vencedor dessa batalha entre cristãos e muçulmanos. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que, embora debaixo de um sol quente, estão aqui assistindo a esse espetáculo que é memorável. É para entrar definitivamente na história de Montes Claros. As cavalhadas e a cavalhada Nivaldo Maciel. Nós sabemos que Nivaldo Maciel merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e toda a nossa memória. Portanto, aqui estamos também saudando a memória do inesquecível Nivaldo Maciel. Senhores, senhoras, nesse momento, nós vamos iniciar o espetáculo, como eu disse, com o rei mouro se dirigindo ao reino cristão para pedir a mão da princesa em casamento. A mão da princesa é negada, e daí eles resolvem lutar entre si, cavaleiros e cristãos. Vamos ao espetáculo! Lá vem o rei mouro e os cavaleiros do seu reino. Eles se dirigem ao reino cristão. O som ainda está sendo aprimorado aqui. Aí está o rei mouro se aproximando do reino cristão. À frente, o rei mouro. E nesse momento, o rei mouro se adianta para ficar frente a frente com o rei cristão. Eu sabia que você não era cristão mesmo. Vem lá, atrevido mouro, que leis professas e que Deus adora. Defende a generoso cristão da sua maldita fúria, mas não te busco para ofender. Eu sou o grão mouro, sábio, portanto, do encanto. Venho mandado por minha fé para deste local em que estás te levar
em companhia da formosa princesa, sua filha, aos soberbos e maliciosos palácios, para lhe viver oculto dos enganos que fabricam a ambição e que retratam a inveja de minhas façanhas nas maiores capitais do mundo. Sabes, ó grande Moro, que te conheço muito bem e sei a causa pela qual desejas conduzir a princesa e minha filha. Dar-te-ei por onde conheças quem és, pois ainda o ignoras. Se tu, ó grão de cristão, querias que eu não amasse essa formosa princesa, não a puseste sob minhas vistas, pois far-lhe-ia maior afronta, se vendo-a, não lhe tributasse a homenagem devida, e não lhe tributasse os meus puros afetos. Portanto, não me culpes de atrevido, jamais posso concordar contigo nas considerações que fizestes sobre a desigualdade de nossas qualidades. Sabes que quando o amor iguala os corações, iguala também as qualidades. Em vão me impões fantásticos castigos, pois quando o amor é puro e constante, não se acovarda nunca. Assim, quanto mais pretenderes coagir-me, com mais frenesi adoro essa deusa princesa. Nós estamos vendo aí então que o rei não recebeu bem o rei Mouro, e o rei Mouro reage com violência e segue o diálogo entre os dois. Muitas vezes, aos poucos, fazem o imprudente valor que a ruína dos impérios, e tal qual poderá ser o teu, mas, confiado na experiência que tenho, espero que não tornar-me-ei enganado por ti. Asseguro-te, pois, que sempre que for acometido, saberei defender-me com valor. Insolente cristão, não obstante teres falado atrevidamente, declaro, eu sou o rei sultão, perseguidor dos cristãos, eu governo os astros, governo a terra e toda a força humana, vem impotente tombar em meus pés. Nasci pagão e pagão pretendo morrer. Nas guerras me nutri e nelas aprendi a perder o medo da morte. Se quiseres obter a mão da princesa, minha filha, batiza-te, que te farei cristão. Mas, se a despeito dos meus esforços procederes de outra sorte, provocarás o castigo com a morte. Nós estamos vendo que o diálogo entre os reis não está bom. Existe muita agressão e a princesa, então, preocupada com essa situação, diz: querido pai, implica bem na deliberação que possais tomar. É justo prevenir o assalto onde tem desempenhado a nossa honra. Minha filha, os mouros não desejam senão riqueza, e o sultão ainda deseja mais agora, como seja, possuir-te como esposa, pois por esta causa, já durante a paz, solicitara a minha aliança. Carlos horrendo! Uma pátria exige a liberdade, nos cumpre obedecer gota a gota. Dar-lhe-ei o meu sangue e me exporei a todo sacrifício para não vê-la sofrer. Doravante artilheira serei, e não princesa, pois no coração da mulher arde também o sagrado amor à pátria. E nesse momento, a princesa
decidida, se dirige ao rei Mouro e diz: E se tu, ó sultão, entenderes de provocar-me, em chamas arderei a tua fortaleza. Arderei, cruel Mouro, a tua nação, em reparação à lei sagrada e a tudo que punir a traição. Meu Deus, guiai meus passos inexperientes com divina luz. Fazei com que vença a causa de minha pátria e de vossa santa religião. Far-te-ei a pitar as entranhas da terra, para ali, com teus companheiros, espiar os teus horrendos crimes. Desapiedado Mouro, tu fazes as minhas desgraças. E então o rei cristão se dirige até sua filha, a princesa, dizendo que ela não pode se casar com o rei Mouro. Minha filha, um Mouro não pode te fazer feliz, nem afortunar os seus soldados. Se porventura a cruel lei da sorte permitir que tu separes de mim, tu que és o doce objeto de meus puros afetos, a corda sensível do meu coração, então experimentarei a dor mais cruciante de minha vida e beberei até o fundo o cálice do infortúnio. Rogarei, porém, a Deus que te conceda gozar os amorosos carinhos que merece. Não obstante, viver eu atormentado de saudades eternamente. Como estamos acompanhando, o rei cristão decide não dar a mão da filha ao rei Mouro. E é aí que o rei Mouro reage, dizendo que entre eles as coisas vão ficar ainda piores. Cristão, já te disse que me entregues a princesa, que a farei governadora do meu castelo e senhora absoluta de minha imensa riqueza. Mas se não quiseres atender ao meu pedido, experimentará a violência do meu poderoso exército. Em vão tens falado, não transparecem tuas ações, tais mostras das tuas ameaças para com os nobres cristãos. Hoje nos desenganaremos e conhecerás que bem longe estão os teus falsos ídolos do meu verdadeiro Deus. É preciso crer firmemente nas três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Jesus salvou e remiu o gênero humano. Se creres nisto, serás igual a mim. Porém, se apesar dos meus esforços não acreditares nessas verdades santas, não valerão as tuas lúdigas armas, nem os teus dourados elmos. E então, com essa decisão do rei cristão, o rei Mouro diz que nada o convence. Em nada me convences. Cada um creia no seu Deus, e a sorte das armas decidirá a vitória. E agora, o rei Mouro se dirige aos seus soldados, chamando a todos para a guerra. Soldados,
mostrai o vosso valor. Os cavalos estão nervosos, os cavaleiros também. A batalha vai começar. Mas a princesa ainda tenta um diálogo. Mouro insolente, o que queres? Prender-me? Não, 1000 vezes não. Meu pai, adeus para sempre. A vida acaba e a fama sempre perdura. Detém, ó generosa princesa, os atos que queres cometer. Serás minha princesa para sempre e minha prisioneira hoje. Acompanha-me ao meu castelo. Meu Deus, que será de mim? Amparai-me. E nesse momento, o rei Mouro toma uma decisão cruel. Ele sequestra a princesa e leva a princesa para o castelo. O rei cristão fica desesperado. E quando os cavaleiros cristãos querem partir para a luta, o rei cristão diz: Cavaleiros, aquieta para não ferir em batalha a meiga princesa. O rei cristão, desesperado com o sequestro da sua filha, chama o seu embaixador e lhe passa a seguinte ordem: Embaixador, vinde à minha presença. Foste eleito por teus companheiros de armas e meus vassalos pela distinção de seu mérito. E o embaixador diz para o rei cristão: Senhor, as provas que merecidamente tenho recebido de vossa generosa pessoa fazem-me jurar eterna gratidão e fidelidade. E assim, o rei toma a decisão de salvar a sua filha. Embaixador, segue ao campo de batalha, examine o rei Mouro e veja bem se há indício do inimigo. E assim, sob as ordens do rei cristão, o embaixador parte para o reino Mouro para tentar salvar ou dialogar com o rei a volta da princesa para o reino cristão. Mas alguma coisa o espera no meio do caminho. Olha só, tem um adversário. O adversário o enfrenta, impede ele de passar para o reino inimigo. Atenção, eles se guerreiam. Agora, o embaixador consegue finalmente vencer o adversário. E assim, abatido o adversário, o embaixador cristão retorna ao seu reino para dar a notícia do infortúnio ao rei cristão. Senhor, asseguro-vos que os inimigos não estão longe da baliza da paz. Fui acometido por um mouro e vi na dura necessidade de tirar-lhe a vida em defesa de minha pessoa, infringindo assim um dos vossos preceitos. Eu, humildemente, vos peço perdão. E assim, o rei cristão se vê obrigado a fazer
o que os ensinamentos cristãos negam. Meu Deus, é forçoso que aqui me veja hoje em véspera de batalha contra os mouros, mas confio em vós, ó meu Deus, que hei de vencê-lo. E assim, o rei cristão, mais uma vez, encarrega o seu embaixador de conversar com o rei Mouro. Embaixador, atravesse o exército do castelo de Toledo e dize ao rei dos mouros que entregue a minha filha ou que se renda à Santa Fé Católica. Se contrário ele fizer, estou disposto a atravessá-lo com minha vencedora espada, pois não tolero mais a sua pertinácia. E assim, o embaixador cristão se dirige novamente ao reino Mouro. E ao mesmo tempo, o embaixador Mouro também se dirige para encontrar com o embaixador cristão no meio do caminho. E é quando os dois se defrontam. Encontraste-me em tua praça. Há pouco dei a morte a um teu companheiro, e mesmo te farei se pretenderes embargar a minha viagem. Guerreiro embaixador, bem tens mostrado o zelo com que cuidas dos negócios do teu rei e de tua pátria. Mas é necessário que teçamos nossas armas e combatamos um pouco para mostrar-me o teu valor. E assim, os dois embaixadores também não se entendem a respeito dos reis Mouro e Cristão. Eu sou o embaixador cristão que venho da parte do meu rei com embaixada a teu soberano. Eis a razão por que não aceito o teu convite. Poderei acompanhar-te como prisioneiro até o teu castelo com as minhas armas. Não podes ter o privilégio de seguir com as tuas armas, pois o perdeste com o assassinato que cometeste. Irás preso sem tuas armas à presença do meu poderoso rei Mouro. E assim, o embaixador Mouro convence o embaixador cristão a abaixar suas armas. Nessa condição, ele se dirige finalmente ao rei Mouro para tentar convencê-lo de salvar a princesa. Eles se aproximam do reino Mouro. O embaixador cristão fica frente a frente com o rei Mouro e diz para ele libertar a princesa. Quem és? E o que pretendes? Eu sou o embaixador cristão que veio da parte do meu rei vos dizer que entregueis a princesa, filha dele, ou que vos rendais à Santa Fé Católica, e que, se o contrário fizerdes, está disposto a atravessar-nos com a vossa vencedora espada. E assim, o embaixador cristão faz as ameaças ao rei Mouro. E o rei Mouro responde ainda com mais agressividade, desafiando o rei cristão para um duelo na praça. Atrevido embaixador, deste-me a tua embaixada. Se não fosse o privilégio que têm os embaixadores, puniria a tua audácia, cortando a tua cabeça e pondo-a no mais alto do meu castelo. Volta e diga ao teu rei que nos encontros dos combates
é que se pesa o quilate das valentias, e que na praça existe uma baliza, onde desejo encontrá-lo para dizer quem sou e o que pretendo. E desta forma, o embaixador cristão retorna ao seu reino. Ele vai relatar ao rei cristão a reação do rei Mouro, que está o desafiando para um duelo na praça. O rei cristão espera ansiosamente pela resposta do embaixador, mas ele já sabia, a resposta não é a que ele esperava. Senhor, felizmente tem a embaixada, e se não fossem os vossos prefeitos, eu teria feito outras vítimas do meu furor. O rei Mouro vos manda dizer que nos encontros dos combates é que se pesam os quilates das valentias, e que na praça existe uma baliza, onde ele deseja vos encontrar para dizer quem é e o que pretende. O rei cristão recebe essa mensagem e decide imediatamente aceitar o desafio do rei Mouro. E os dois, então, se dirigem ao centro da praça para realmente acontecer o duelo entre os dois. E assim partem os dois reis. O que será que vai acontecer nesse encontro dos reis? Sou o rei Mouro. Depõe com as armas e permita o meu casamento com a princesa. Eu sou o rei cristão, destruidor de heresias. Pretendo levar-te comigo para receberes a água do batismo e fazer-te um dos maiores do meu reino. Não aceito o que pedes. Se é pelo terror, nada receio. Tenho vencido milhares de batalhas, como pretendo vencer-te e confundir as tuas falsas ilusões. Atrevido Mouro, ainda queres que prevaleça a tua lei mentirosa, enganadora e fantástica? Eu a detesto. Não sabes que sou descendente dos maiores do mundo? Que tenho vencido milhares de batalhas e que pretendo vencer-te e confundir a tua heresia? Vamos ao acordo. E qual é? A lei do vencido é falsa e mentirosa. A do vencedor, firme e valiosa. Aceito, pois me resta crer que a lei Moura é falsa e mentirosa. E desta forma, os dois reis não se entendem. O rei cristão disse ao rei Mouro: se você se converter ao cristianismo, eu deixo você casar com a minha filha. Mas o rei Mouro não aceita e chama o rei cristão para a grande batalha. Cavaleiros, aliem a prudência ao valor, que o triunfo será nosso. Cada um per si irá bater o inimigo e serei o primeiro a dar-nos o exemplo, batendo corpo a corpo com o inimigo.
e a guerra está declarada. O rei cristão e o rei Mouro, ao lado dos seus cavaleiros, partem para o campo de batalha. Uma batalha terrível, cruel. Não se sabe quem realmente vai vencer essa grande batalha. Entre mouros e cristãos, pela defesa da fé e pelo coração da princesa. E o rei cristão chamam os seus cavaleiros para a luta. Não agrade não, Miguel. O rei Mouro e seus cavaleiros já estão se dirigindo para a arena de combate. Da mesma forma, o rei cristão e seus cavaleiros. É a batalha que se aproxima. Com a espada na mão, cada cavaleiro vai defender o seu reino. É tudo de verdade. E começa a luta! E os capacetes. Olha lá, vai começando, ó, batendo espada com espada lá, olha lá, ó. Lá, ó, trocando espada. As espadas, olha lá. Ih, vai começar. Ih, olha lá, ó. É a guerra! Olha a batalha. Não põe a boca na grade não, ele. Põe a boca na grade, não quer só. Só olha por baixo. Já tá começando a guerra. E mais uma vez eles se defrontam. Ainda não temos um vencedor.
rei cristão vai conseguindo as primeiras vitórias diante de seu inimigo, o rei Mouro. E assim, partem em busca da princesa. Os cavalos no manto tem uma lua e aquele tem uma cruz. Então, aquele é o do bem, aquele é da cruz e aquele é da lua. Não, aquele que é da lua. Não, vai falar de lua bem ali. Agora, o rei chama todos Eu vi um para a cara que batalha final. atrás dele tava uma lua atrás dele. Aqueles são pedras. Lá vem o inimigo. É a batalha final. Haverá um vencedor. É uma sangrenta batalha. E assim, o rei cristão, tendo o rei Mouro como prisioneiro, como derrotado da batalha, o rei cristão dirige-se ao rei Mouro e seus cavaleiros. Desapiedado, rei Mouro, entregue-se para evitar que sejam atingidos pelo aço de nossas espadas e para evitar a morte de vossos cavaleiros. E desta forma, o rei Mouro, encontrando-se vencido nas batalhas, diz ao rei cristão e à princesa: Eis-me submisso aos vossos pés, soberana princesa. Maior dos mortais, fui vencido por vosso pai. E só ele o poderia fazer. Sujeito-me aos vossos preceitos e juro fidelidade às vossas leis. E desta forma, o rei Mouro aceita se converter ao cristianismo. Tudo isso pela mão da princesa, que agora está sendo resgatada lá do reino Mouro e trazida pelo cristão. É a princesa finalmente sendo libertada e pronta para o casamento que se dará com o rei Mouro, que se tornou cristão. Estão sendo cumpridas as leis e vontades de nosso Deus, e concedo que após sua convenção case com a princesa, minha adorada filha, e que sejam unificados os nossos reinos e que sejam felizes para sempre. E assim, todos os cavaleiros se colocam em círculo, cristãos e mouros, para a realização do casamento. E de repente aparece o religioso que vai celebrar a cerimônia. Aí está o religioso, acompanhado pelas Amazonas. Ele vai realmente fazer o casamento entre o rei Mouro, convertido ao cristianismo,
e a princesa cristã. E a paz volta a reinar entre os dois reinos. O religioso abençoa todos os cavaleiros que, após uma batalha sangrenta, agora depõem as armas em nome de Deus. E desta forma, o religioso se coloca diante dos noivos para celebrar a sua união. Rei Mouro, agora convertido e batizado na religião cristã, deseja casar com a princesa, ser fiel e feliz nas tristezas e nas alegrias? Sim! Princesa, diante da conversão e do amor que o Rei Mouro professa por você, aceita o pedido de casamento e promete ser feliz. Minha esposa delicada na tristeza e na alegria? Então, pela vontade e bênção divina, o padre não sai do sol, deixa eu olhar pegar ele. Vê se ele sai do sol. E mulher, E assim, unidos pela fé e pelo amor, a princesa e o Rei Mouro se tornam marido e mulher. Viva os noivos! O Cavaleiro da Paz também está presente nessa procissão de fé e de amor. Mais que uma lembrança. E agora nós temos uma mensagem
a respeito de tudo que nós assistimos. O que significa tudo isso que nós assistimos? A quem queremos chegar depois de uma guerra em busca da paz? Eis que a paz reina, que reine a paz. O tempo de guerra já se foi. Este casamento entre cristãos e mouros simboliza a harmonização necessária de toda a terra. Representa a união fraterna tão necessária, expulsando para longe o fratricídio e a dor da separação. Os céus querem a pacificação e o armistício, depositar as armas no chão e preparar a terra para o alimento da vida, que é o próprio amor. O momento exige paz entre as nações, a paz entre os povos. O tempo da guerra já se foi. Os corações estão convidados para bem viver coletivo, sem critérios de exclusão de credo, cor, raça, gênero, contexto social ou econômico. O tempo é que para cada um se coloque no lugar do outro. O tempo é da tolerância e do entendimento. Nada mais que amar ao próximo. Deus nos convida à pacificação também nas sociedades, nas instituições, dentro de nossos lares, no seio de nossas famílias. Bem-vindo aqueles que têm boa vontade e persistem a paz. O poeta Tiago de Melo lembra que um dia será possível ao homem confiar no outro como uma criança confia na outra criança. Inocência de alma, sem ódio ou rancor. Jesus amplia os horizontes, pedindo que estejam todos de pé e em favor da paz, em um amor verdadeiro. Este é o momento do abraço fraternal. Este é o momento da... Este é o momento da cavalhada monumental e única na direção do céu Salvador. Que viva a paz nos corações de todos que conhecem o valor do amor puro e verdadeiro. A paz seja nosso viver. Esta mensagem foi escrita pelo nosso querido jornalista Benedito Said. Obrigado, Benedito Said. Como vimos, sempre em busca da paz, o homem há de fazer guerra. Mas sempre a paz virá. Como nós estamos vendo essa harmonia entre os cavaleiros cristãos e mouros e a presença do Cavaleiro da Paz. Ele chama boiadeiro, boiadeiro eu não sou não, eu sou tocador de boi, boiadeiro é meu patrão.
eu também quero cantar. O galo canta de alegria, eu canto pra não chorar. Palmas para Nivaldo Maciel. Olha, é importante nós frisarmos nesse final de espetáculo a presença de Nivaldo Maciel na cavalhada que aconteceu em 1957. Ele foi um dos organizadores e hoje o seu filho, Murilo Maciel, que aqui interpreta o Rei Cristão, representando a família Maciel, agradece a participação de todos vocês, público, e em especial a participação de toda a equipe que resolveu, com muita união, fazer esse espetáculo com muito esforço. Toda a nossa homenagem para Murilo Maciel. E a nossa intenção é de que a gente esteja sempre presente aqui no Parque de Exposições. A partir de hoje, nós estaremos todos os anos repetindo a cavalhada para vocês. Foi a primeira vez, a segunda será ainda melhor. Fiquem com Deus todos vocês.